Pessoal, a Série B do Campeonato Brasileiro faltam apenas 9 rodadas para encerrar. Na última live, na sexta-feira passada, eu queria fazer essa projeção final do campeonato da Série B, né? Pra gente poder ter uma ideia de como estão as equipes, como vêm as equipes, e tentar projetar ali de maneira puramente matemática, né? Uma brincadeira aqui na nossa live, pra gente ver quem estaria se salvando ao final do campeonato, beleza? Não tive tempo na sexta-feira e aí teve mais uma rodada, né? Mas agora a gente tem times que faltam 9 rodadas, times que faltam 10, né? Times que tem aí partidas atrasadas. Então, o que é que a gente vai fazer? Tá aqui já preenchida a nossa tabela de classificação, tá? Com as equipes em sua pontuação atual e a quantidade de jogos atual, e de acordo com a quantidade de jogos, o percentual de aproveitamento de cada um deles, tá? A planilha inteira tá aqui. Opa, calma. 75% não, vamos colocar um... Não dá mais que isso, né? Tem que ser 67% mesmo. Então, fica ruinzinho, eu acho, da galera enxergar, né, o nome dos times, fica pequeno, mas eu vou tentando traduzir aqui para vocês. Eu vou deixar assim mesmo porque pega a tabela inteira. Então, o que é que a gente pensa em fazer? Qual é a projeção atual das equipes? A pontuação que, mantendo esse aproveitamento atual das equipes em todas as 29 ou 28 partidas, quantos pontos teria ao final do campeonato? Tá? Então, para isso a gente precisa o quê? Jogos faltando. Aí seria igual a 38, que é o total, menos esses jogos aqui. Então, automaticamente, a gente já tem a quantidade de jogos que cada time falta para o final. Tá? Aqui, então, o que é que a gente precisa fazer? Quantos pontos o Novo Horizontino teria ao final se tivesse esse mesmo aproveitamento? Aqui é fácil, né? Porque a gente só faria essa quantidade de pontos, divide pela quantidade de jogos que o time tem atualmente, né? E depois multiplica isso por 38 partidas. Assim a gente teria uma média de pontuação que cada uma das equipes teria ao final do campeonato, tá? E aí aqui, por exemplo, já para explicar qual foi a fórmula que eu utilizei. O Brusque tem 29 pontos em 29 jogos. Ou seja, a cada jogo o Brusque, em tese, conquistou 1 ponto, em média. Então, se a cada jogo ele conquista 1 ponto, ao final do campeonato ele teria exatamente 38 pontos, mantendo esse aproveitamento, ok? Vamos diminuir aqui as casas decimais para ter uma visão mais legal. A projeção atual, a projeção das equipes, né? E aí, pô, muito dificilmente algum time trocaria de posição. No caso aqui, só, por exemplo, acho que só o Botafogo, porque o Botafogo, ó, é um time que tem a mesma pontuação da Ponte Preta, mas tem aqui um jogo a menos. Então vejam, o aproveitamento do Botafogo ele é melhor, tanto que Ponte Preta quanto Paysandu. Ou seja, em tese, o Botafogo poderia conquistar mais pontos com esse jogo que falta para tentar alcançar esses outros times e até ultrapassar, né? Então ele teria aqui, ó, 43,4 é a projeção atual da equipe do Botafogo, tá? Mas vamos falar agora de uma fase mais atual. Faltam 9, 10 rodadas, então eu peguei o retrato dos últimos 10 jogos de cada equipe, tá? Os últimos 10 jogos de cada equipe, anotei a pontuação de cada um deles e calculei qual é o aproveitamento de cada um desses times. Ou seja, nos últimos 10 jogos, quantos por cento o time conseguiu conquistar? Né? Tá aqui essa pontuação. Uma conta mais fácil de se fazer? Não, na verdade eu vou colocar aqui mesmo. Vou fazer aqui essa conta também. Qual é a pontuação? A pontuação mantendo os últimos
10 jogos. Tá? Porque a gente tira um retrato aí de 10 partidas anteriores, se a equipe mantivesse mesmo aproveitamento nas próximas 10 partidas, ou 9, dependendo da equipe, né? E é um retrato mais ou menos parecido. Então, qual seria a pontuação final de cada um desses times, se eles tivessem mantido esse aproveitamento dos últimos 10 jogos? Então vai ser o seguinte. A gente vai precisar do percentual de aproveitamento desses últimos jogos aí. E ele vai ser multiplicado pela quantidade de pontos que faltam. E a quantidade de pontos que faltam é a quantidade de jogos faltando vezes 3. Essa seria a pontuação provável, mantendo aí a pontuação provável que cada time pode alcançar, mantendo o aproveitamento dos últimos 10 jogos. Tá? Então aqui vejam que quem tem a mesma quantidade de jogos e pontos faria, entre aspas, a mesma quantidade de pontos desses últimos 10 jogos. Então a minha conta tá certa aqui, né? Nos últimos 10 fez 10 pontos, no caso aqui, Operário e Brusque fizeram 10 pontos. Se mantiverem os mesmos aproveitamentos, vão fazer mais 10 pontos. E essa pontuação aqui, essa conta ainda tá faltando somar com a pontuação atual. E aí preenche o restante da tabela. E a gente teria, na projeção atual, mantendo o aproveitamento de cada uma das equipes nas últimas 10 partidas, o Novo Horizontino seria aqui o campeão, né? Os times que conquistariam o acesso seriam Santos e Sport aqui no caso, com a pontuação de folga. A gente teria ninguém alcançando aqui mais, né? Então teria, por exemplo, uma briga aqui, um empate técnico entre Mirassol e Vila Nova. Então vamos colocar esse meio, um verde meio laranja aqui. Vamos colocar esse verde mais apagadinho. Seria um empate técnico aqui, tá? Quem fez aqui, por exemplo, olha, o Ituano fez 41. Então a gente teria, por exemplo, o aproveitamento do CRB é péssimo, da Ponte Preta é péssimo também. Então já dá pra ver aqui que eles teriam pontuações aqui de zona de rebaixamento, né? Qual foi o vermelho que eu usei? Foi esse mesmo? Tá. Então teriam esse vermelhinho aqui, ó. E esses outros dois times aqui também, o Brusque e o Guarani. Mesmo o Guarani dando uma melhorada, não conseguiria escapar. Aí mostrando também o quão ruim foi a primeira parte da temporada do Guarani, né? Oxi. Ah, é esse daqui de baixo. Tá. Então, os times que fizeram mais de 40... que fariam, no caso, mais de 40 pontos, se salvariam, né? E chegando lá também... Mas claro, né, gente? Ó, o que eu tô fazendo aqui é um esboço puramente matemático, beleza? Isso aqui não tem nada de projeção minha, não tem nada eu querendo dar minha opinião sobre algum time, tá? Isso é puramente matemático. E a matemática, a gente sabe que o futebol não respeita muito a matemática, né? O futebol, ao contrário, gosta de desafiar a matemática, né? Então, isso aí que a gente tá fazendo é um exercício aí só para uma brincadeira, para dar uma movimentada diferente aqui na nossa live, trazer um conteúdozinho um pouco diferente, né? Então, segundo a matemática, a gente teria os 3 primeiros colocados garantindo aí a classificação, né, se mantiverem aí seus aproveitamentos. E a gente teria, no caso, um empate técnico entre Mirassol e Vila Nova, cravando ali 60 pontos cada um. E o Ceará batendo na trave com 59. Né? Então ali, por exemplo, Mirassol e Vila Nova estariam dependendo de critérios de desempate. Nesses quesitos que eu estou trazendo, tá? Dependendo do critério de desempate, ou quem conseguir um pontinho a mais do que o outro, sei lá. E na zona do rebaixamento, a gente teria aqui
O CRB terminando como lanterna. O aproveitamento do CRB é péssimo, né? Nos últimos 10 jogos, só 2 vitórias, né? Só 6 pontos em 28 derrotas e 2 empates, se não me engano, né? Ou são 3 empates e 1 vitória só nos últimos 10 jogos. Não sei, assim como a Ponte também, né? Não tenho esse dado aqui agora. Mas mostra aí como o aproveitamento é muito ruim dessas duas equipes. E se mantiverem esse aproveitamento aí, não consegue escapar. Né? Então, a matemática tá falando isso. Mas como eu falei, o futebol gosta de desafiar. Espero que o CRB, meu rival, né, não desafie a matemática. Continue assim. Assim tá ótimo, maravilha. Mas aqui é clubismo, né, galera? Só a resenha, a brincadeira de sempre aqui. Mas, enfim, por essa projeção atual, né, que não tem nenhum tipo de certeza que vai acontecer, não tem, a gente não consegue afirmar, né, sobre hipótese alguma que isso vai se manter, né? Por essa projeção aí matemática, teríamos esse cenário aí ao final do campeonato. Falei do bom aproveitamento do Ituano, se salvaria nesse sentido. Né? Mesmo tendo um jogo a menos do que o Guarani, e o Guarani tendo um aproveitamento parecido lá também, né? O Guarani não se salvaria. Precisa de um milagre praticamente a equipe do Guarani, né, para se salvar. Mas enfim, galera. Manda a sua opinião aí, né? Claro que a gente pode ter uma mudança de patamar muito grande de alguma das equipes. Alguém pode arrancar na reta final, alguém pode despencar na reta final, né? Então, isso aí é só uma brincadeira mesmo aí pra gente falar do futebol de maneira puramente matemática, né? Mas é isso.